Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro do Êxodo e temos estado a ver o capítulo 6 deste livro. Aliás, hoje iremos passar algum tempo em cima deste capítulo para ver aquilo que Deus tem para nos dizer através dele. Este livro que nós estamos a falar é o segundo livro do Velho Testamento. E este livro maior, que fala consigo, é a própria Bíblia. Nós temos estado a ver como Deus fala através das circunstâncias, através dos relatos bíblicos que nos foram deixados. Vimos como Deus está a utilizar Moisés e Arão para libertar o seu povo da escravidão. Podemos ver que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 grandes períodos, cada um deles de 40 anos. 40 anos em que ele viveu na corte do Egito, 40 anos em que ele viveu no deserto e 40 anos que ele irá viver liderando o povo de Israel. E agora Moisés e Arão estão diante de Faraó para anunciar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, aquilo que Deus tinha dito para eles dizerem a Faraó. E no fundo o que era isso? Era que eles deveriam pedir permissão para levar o povo para adorar a Deus no deserto, caminho de 3 dias. Eles iriam adorar a este Deus vivo e verdadeiro. Iriam deixar de lado os ídolos para poder adorar a Deus. Eles fazem esse apelo a Faraó e Faraó simplesmente não autoriza essa ida do povo para adorar a Deus. Antes, pelo contrário. Em vez de ficar sensível, visto que o povo trabalhava muito, ele considera que o povo estava ocioso e por isso devia ainda ser mais carregado com trabalho. Nesse sentido, então, Faraó já não dá também a matéria-prima para os israelitas poderem continuar a desenvolver o seu trabalho como até ali, mas ainda faz com que eles tenham que recolher essa matéria-prima. O trabalho dos israelitas naquela altura era fazerem tijolos para as construções das cidades-celeiro que haviam naquela altura no Egito. E então Moisés e Arão ficam bastante, preocupados com esta situação. E Deus reafirma que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E por amor ao povo de Israel, Deus iria então agir para libertar esse povo. Em amor, de alguma forma, a essa aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus iria libertar o povo do jugo dos egípcios, do jugo da escravatura. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre ouviu o clamor do seu povo quando estava a sofrer e agora Deus iria intervir na história mais uma vez. E estamos então no capítulo 6 deste livro do Êxodo e no verso 6 diz o texto bíblico o seguinte: Portanto diz aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Vemos como Deus está reafirmando aqui neste texto a sua autoridade e o seu poder para com os filhos de Israel, para com a própria nação. Deus está aqui a manifestar grande poder e reafirmando a sua promessa, dizendo que iria tirar este seu povo da escravidão. Assim, é a mesma forma, Deus afirma para com cada um de nós que nos liberta do poder do nosso pecado, que nos vai retirar da servidão em que muitos de nós se encontram, vai nos libertar da escravidão de vícios e de situações que muitas vezes se arrastam há tanto tempo. É este Deus que fez esta promessa aos filhos de Israel, é o mesmo Deus que nos faz a nós essa promessa de nos remover esse fardo pesado que é o jugo da escravidão. Ele o fez com o povo de Israel e por isso mesmo podemos encontrar outras promessas nas próprias Escrituras, onde, por exemplo, Isaías 53, verso 1 diz: Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
Eu não sei propriamente aonde Deus está a manifestar neste momento. O programa de rádio vai longe, desde o norte ao sul do país. E, de facto, há muitas pessoas que talvez estão a ser tocadas pela palavra de Deus através da sua palavra, através destes programas. E, de facto, eu não tenho conhecimento de tudo o que está Deus a fazer neste momento. Nem pretenderia ter. Seria impossível saber exatamente tudo aquilo que Deus está a fazer neste momento. Mas uma coisa eu sei. Deus quer dar-vos liberdade. Deus quer retirar-vos do jugo da escravidão em que muitos se encontram. Quer vos libertar dessas situações que vos escravizam, talvez de vícios, de situações familiares complicadas. Deus quer vos dar uma nova vida. Mas ela só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes o pecado tem dominado o homem e tem tornado o homem escravo de si próprio. E Deus veio para nos libertar. Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para nos libertar. Essa obra Jesus fez na cruz, ao dar a sua própria vida. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E esta é a promessa que Deus nos faz, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16. A morte de Cristo na cruz foi um grande plano de Deus para nos salvar. Ele providenciou todos os meios necessários e justos para salvá-lo a si e a mim. Esta foi a obra que Deus pensou e planeou para nos dar essa liberdade. Por isso Deus disse aos filhos de Israel e diz-lhe a si e diz-me a mim: tornar-vos-ei meu povo e eu serei o vosso Deus. Este é o grande desafio e esta é a grande promessa que Deus nos faz. Mesmo em nossos dias, muitas vezes há cristãos que não têm esta plena confiança de poderem ser filhos de Deus, de terem Deus como seu Senhor. E quando há essa dúvida, é porque provavelmente, creio eu, Deus ainda não agiu no seu coração de tal forma que o transformou. É necessário dar espaço para que Deus faça isso na sua vida. É verdade que é um presente que não é merecido. É verdade que é um presente que é gratuito para nós. Mas Ele custou a vida ao próprio Filho de Deus na cruz, a Jesus Cristo. E por isso nós podemos ter hoje a plena certeza de sermos salvos, não por nós próprios, não pelos nossos méritos, mas por causa da obra de Jesus Cristo e por causa das suas próprias palavras. Foi Jesus quem afirmou: quem crê em mim tem a vida eterna. Portanto, não é arrogância, não é, orgulho espiritual, de alguma forma, dizer que temos a vida eterna e temos um relacionamento íntimo com Deus. Isso é promessa de Deus deixada aqui nas Escrituras para todo aquele que crê. E se você confia em Deus, se confessa o seu pecado a Jesus Cristo, então poderá ser seu filho, poderá ser seu povo. E Deus quer ser seu Deus, quer ser o seu Senhor e orientar a sua vida. No verso 8, nós vamos encontrar aqui a continuação deste relato que nós temos a ver. E voltando aqui ao livro do Êxodo, diz assim: e vos levarei à terra acerca da qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Deus não só promete salvar o seu povo da escravidão, mas também promete dar-lhes um rumo, dar-lhes uma missão. E essa missão é chegarem à terra da promessa. Deus não só nos salva assim como a nós próprios, não nos salva simplesmente para sermos salvos, mas dá-nos também essa promessa de nos conduzir a uma vida diferente. Eu gosto muito da expressão em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz que Deus nos tirou das trevas para a luz. É um contraste tremendo. E é exatamente isso que Deus faz. Esta terra da promessa é uma vida cristã, simboliza esta vida cristã. O dia a dia que nós temos que encarar. E Deus quer nos dar esse novo lugar, uma nova terra, uma nova maneira de ser e de estar no dia a dia. E é exatamente isso que Deus faz. Por isso Jesus usou uma expressão dizendo que nós deveríamos ser novos nascidos, deveríamos nascer de novo. Essa expressão é uma expressão muito bonita e creio que revela exatamente essa transformação radical que Deus quer fazer na sua vida. Quer lhe dar uma nova oportunidade para continuar a caminhar de uma forma diferente, de uma forma mais alegre, de uma forma mais abundante no seu dia a dia. Voltando aqui a este texto, Deus diz ainda: eu vos darei por possessão, eu sou o Senhor. Nós temos
sido abençoados, diz o texto bíblico, numa outra secção das Escrituras, com toda a sorte de bênçãos celestiais. Esta é uma expressão bonita também do apóstolo Paulo. Nós temos acesso a essas bênçãos através da pessoa de Jesus Cristo. É através dele que nós podemos desfrutar dessas bênçãos que Deus nos dá. No verso 9 aqui do nosso texto diz: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Muitas vezes Deus fala e as pessoas não ouvem. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O povo estava tão oprimido que já não dava atenção àquilo que Moisés falava, àquilo que Deus usava, àquilo que Deus dizia através de Moisés. E muitas vezes é assim, as pessoas estão tão sofridas que já não conseguem ouvir e ficar firmes nas promessas que Deus está a fazer. E então falou o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão e lhe deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés aqui mais uma vez volta a recusar-se e a dizer a Deus que ele não tinha condições de convencer ninguém. Ele já não conseguia convencer os filhos de Israel e ele não conseguiria certamente convencer a Faraó para deixar Faraó sair o povo. Mas mais uma vez Moisés esqueceu-se de quem é que estava a agir, que era Deus Todo-Poderoso que iria agir e não Moisés, não Arão. Às vezes é assim que nós agimos, não percebemos que quem está no controle das situações e quem age é o próprio Deus, que nós não precisamos de nos defender a nós próprios, simplesmente temos que fazer aquilo que Deus nos manda. E quando somos obedientes, então, de facto, no final das coisas, então tudo acontece de acordo com a vontade de Deus e isso é o melhor para nós. Não quer dizer que o percurso não seja difícil, foi o caso aqui. Moisés fartou-se de trabalhar, digamos assim, fez várias reuniões com os anciãos, com o povo, com o Faraó, e as coisas parece que não aconteciam como era esperado, não ocorriam como ele desejava, e parece que tudo saía torto. E era necessário, mais uma vez, que Moisés tivesse a coragem de obedecer a Deus e fazer as coisas que Deus lhe estava a mandar. Depois encontramos aqui Deus a mostrar que Ele é o Deus que tem agido nas várias famílias. E por isso aparece aqui uma listagem das famílias de Israel. Por isso diz, são estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Paulo, Hezron, Carmim, são as famílias de Ruben. E vai dar uma certa sequência, várias famílias vão aparecer, vários nomes vão ser descritos. Nós não vamos aqui passar por eles, mas no fundo Deus está a dizer, fui eu que constituí esta família, eu tenho preocupação com as suas descendências e por isso eu vou preservar esta família numerosa, que são os filhos de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus que vai executar os planos. E Moisés, eu te escolhi para fazer isso. E por isso no verso 26 do mesmo capítulo 6, diz, são estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Vemos aqui que Moisés e Arão são incluídos por Deus para tirar o povo do Egito. São eles escolhidos para fazer essa tarefa. Moisés e Arão eram da tribo de Levi e de alguma forma Deus pegou neles para fazerem este trabalho. Eles pertenciam à nação de Israel e seriam levantados como líderes para conduzir o povo à libertação. Deus tinha planeado dessa forma e por essa razão Deus tinha escolhido a Moisés e a Arão, filhos de Arão e de Joquebed, que eram os pais de Moisés e Arão. Eles eram da descendência de Levi, como eu já disse. E era necessário então que Moisés e Arão estivessem em obediência a Deus para poderem ser utilizados por Deus para essa tão grande salvação. No verso 28 vemos que no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor.
Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te tenho dito. E então Moisés ficou numa situação que de facto ele não tinha alternativa. Ou obedecia a Deus, ou então desobedecia a Deus. Deus tinha declarado exatamente o que ele deveria fazer. Moisés não deveria ter dúvidas acerca do seu procedimento, porque era o próprio Deus que o estava a instruir. E então ainda no verso 30 diz, respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar, como pois me ouvirá Faraó? Nós vemos aqui, mais uma vez, por um lado, a humildade de Moisés, por outro lado, a insegurança em que ele se encontrava. Ele constantemente achava que haveria outras pessoas mais capazes, melhores para poderem desempenhar esta tarefa, mas Deus tinha escolhido a Moisés e não a outro. E isso faz-nos pensar seriamente. Em muitas pessoas que têm conhecido, muitas vezes têm esta atitude, eu não sou capaz, mas se é Deus quem escolhe as pessoas para determinadas tarefas, deveríamos aceitar aquilo que Deus está a fazer, simplesmente buscar a Deus, passar tempo com Deus, para podermos então fazer a vontade de Deus o melhor possível. Nem sempre estamos satisfeitos com as tarefas que Deus nos dá, nem sempre ficamos contentes ao ser escolhidos para determinadas coisas, mas deveríamos agir deixando Deus falar através de nós e fazer aquilo que Ele deve fazer através de nós. Depois encontramos-nos no final do capítulo 6 e entramos no capítulo 7, verso 1, em que Deus faz uma declaração tremenda. Se por um lado Deus já tinha dito a Moisés que ele seria como um Deus para Arão, ele agora é declarado que Moisés seria constituído como um Deus sobre Faraó. E Arão, então seu irmão, seria como um profeta. Moisés agora não só se restringia esta autoridade que Deus havia dado a Moisés, à nação de Israel, mas Deus agora estava a estendê-la até aos egípcios. E esta autoridade Deus coloca sobre Moisés para ele concluir então a sua tarefa. Não só o povo de Israel agora reconhecia que Moisés iria falar em nome de Deus, mas o próprio Faraó iria reconhecer que Moisés iria falar em nome de Deus. Por um lado, estas funções de sacerdote e profeta eram muito mais vincadas no passado, e hoje em dia Deus tem agido com a igreja, com o povo, com o seu povo de uma forma diferente. Hoje essa função, por exemplo, de sacerdote foi distribuída a todo o cristão. Não existe já esse conceito de sacerdote. Eu sei que talvez para algumas pessoas que me estão a ouvir é uma surpresa, mas é um facto. E talvez, se você quiser, veja na sua própria Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, onde diz exatamente isso. Vocês são raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Estou a usar aqui uma tradução, Bíblia Linguagem para hoje, para tentar mostrar exatamente este conceito. O conceito de que todos nós hoje que aceitamos Jesus Cristo, esse presente que Deus nos faz através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, esse presente que é a vida eterna, podemos ter um relacionamento direto com Deus. Não precisamos mais de intermediários, como era na Velha Aliança, como era no Antigo Testamento. É por isso a importância de Jesus Cristo para nós hoje. Ele é tão importante que faz com que cada homem, cada mulher, cada indivíduo tenha a possibilidade de ter um acesso direto ao Pai. É por isso que podemos dizer, como nos diz um outro texto bíblico, que temos acesso com confiança ao trono de Deus. Nós podemos entrar nesse lugar com confiança por causa do sangue de Jesus Cristo. É um privilégio para nós hoje podermos ser chamados sacerdotes de Deus. Então não necessitamos mais de intermediários. Aqueles que na realidade servem como líderes em muitas igrejas são lá colocados por Deus para conduzir assim o povo de Deus a desenvolver cada cristão, os seus próprios dons. Essa é a tarefa dos líderes hoje da igreja. Já não é tanto colocar as pessoas em contacto com Deus, porque isso cada um pode fazê-lo individualmente, mas é poder desenvolver aqueles dons que Deus tem dado a cada um que serve numa comunidade. Esta é a razão da existência de líderes que Deus tem dado às igrejas e às comunidades,
para mostrar exatamente o caminho, quais as orientações que Deus dá. Não mais há essa função de sacerdote, de alguém que é intermediário entre Deus e o homem. Essa função foi concluída na pessoa do próprio Jesus Cristo. Quando estudarmos o livro de Hebreus, certamente aí chegaremos a essa conclusão. Iremos ver qual a razão pela qual hoje já não há mais sacerdotes, já não há mais essa figura no meio das comunidades religiosas. Deus hoje tem, digamos assim, um povo de sacerdotes, um povo especial. Voltando aqui ao nosso texto para terminar, vemos que Deus reforçou, digamos assim, a autoridade de Moisés, definindo agora melhor então também as suas próprias funções e tarefas. Moisés é estabelecido como o Deus sobre Faraó e Arão então é o seu profeta, digamos assim. É usando este texto bíblico. Mas será que o reforço destas funções e autoridades vai resolver de imediato já o problema? É isso exatamente que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.